Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, maravilha, Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é grande. Aleluia. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus já falou com a nossa mente, com nossos corações de verdade. Porque Deus ele se manifesta dessa forma, quando a gente dá lugar, quando a gente espera em Deus, quando a gente relaxa em Deus. Deus ele certamente ele vem e ele vem e nos dá ânimo, nos dá coragem. Glória a Deus. Deus ele preenche o vazio. Aleluia. Aquilo que está faltando Glória a Deus. já não passa a ser mais faltando, porque Deus é aquele que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu me emociono quando eu falo de Deus. Glória a Deus. Não sou merecedor de nada, não sou digno de nada, mas Deus me confiou um dia de eu falar da sua mensagem. Não sou eu, mas como os demais que aqui se encontram. Glória a Deus. Então, vamos continuar no nosso chamado, vamos continuar na nossa caminhada, vamos olhar somente para Cristo. Aleluia. Porque só Cristo, Ele tem a solução, só Cristo, Ele pode resolver o meu problema, o seu problema. Somente Cristo, Ele pode fazer com que a gente não erre, com que a gente não falhe. Porque sabemos que já somos falhos, sabemos que somos pecadores, sabe, já nascemos do pecado. Mas Deus é aquele que é perfeito, Deus é aquele que é maravilhoso. Em todo tempo, Ele assumiu a natureza humana, mas Ele não imitou o ser humano. Ele imitou a Deus porque Jesus ele é Deus. É por isso que Ele pede que a gente sejamos santos, como Ele é santo. Ele é santo, então todos que servem a Ele tem que ser santo aqui, tem que ser santo lá fora, tem que ser santo aonde Ele estiver. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui somente um versículo aqui em Tiago. Glória a Deus, somente um versículo, igreja. Aleluia. Apenas um versículo aqui no livro de Tiago, Glória a Deus. 5,16. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se eu não tivesse a oportunidade, para mim estava de bom tamanho, estava ali quietinho no meu lugar somente para receber. Aleluia, Jesus. Mas Tiago 5, capítulo 5, verso 16, diz Aleluia. assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, Aleluia. para que vocês sejam curados. Glória a A Deus. oração de uma pessoa obediente Glória a a Deus Deus. tem muito poder. Aleluia. Glória a Deus. Eu só paro aqui, onde ele diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Glória a Deus. Aleluia. Isso é a certeza de que quando a gente ora a Deus, e Glória nós a cremos Deus. naquilo que estamos pedindo a Deus, Aleluia. Glória a Deus. nós vamos receber. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que o obedecer vale mais do que o sacrificar. Glória a Isso está Deus. no Antigo Testamento. Glória a Deus. Mas o obedecer, ele vale mais do que sacrificar. Aleluia. A obediência a Deus, ela aproxima o homem de Deus. A Glória a obediência a Deus, ela faz com que Deus escute a oração daquela pessoa. Aleluia. Então a oração de uma pessoa, ela tem poder. Aleluia. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Glória Quem a é que vai Deus. acreditar numa coisa dessa, meu irmão? Aleluia. Somente a Deus. Glória a Deus. Somente os espirituais. Aleluia. Porque se a gente chegar lá fora e dizer assim, se orar e crer que isso vai acontecer, eles vão Glória a duvidar. Deus. Eles não vão crer e é capaz de Aleluia. brigar com a gente. Glória a Mas a Deus. Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. A Bíblia fala que é muito poder. Então hoje, meus irmãos, nós temos as armas. Hoje nós temos as armas. Hoje nós temos tudo o que a gente tínhamos de precisar um dia. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos. Tudo de mão beijada. Glória a Não Deus. passamos nada por isso. Aleluia. Se nós formos pensar, nós não somos merecedores disso.
Glória a Não Deus. somos mérito disso, mas louvamos a Deus pela graça. Louvamos a Deus por Jesus, porque Jesus ele veio justamente para isso. Jesus ele veio para que os cadeados fossem quebrados, as correntes fossem quebradas, os que estão no cativo, no cativeiro, eles saiam de lá. Glória a Deus, foi para isso que Jesus ele veio, para dar vitória à sua igreja, para dar vitória àquele que a ele entrega a vida, a ele confia, a ele ora e crê que vai receber e recebe dele. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que a oração do obediente tem muito poder. Então ore, persevere, ore e creia, você vai receber, você vai vencer. Eu vou vencer, mas eu e você não tem que duvidar, nós temos que perseverar, nós temos que continuar a nossa caminhada. Às vezes a gente ora e não recebe. Às vezes a gente ora em prol de uma coisa e nada acontece. Deus só está te provando, Deus só está me provando, porque Ele nos alerta na palavra, e a oração de um obediente a Ele tem muito poder. Glória a Deus, Ele vai se manifestar em favor de tu, em favor de mim, Ele vai vir. A qualquer momento ele vai chegar, glória a Deus, resolver a tua causa e vai resolver a minha causa. Porque lá em glória a Deus, eu vou lá para Ezequiel de novo. Eu gosto de ver a história de Ezequiel, tempo lá, glória a Deus, Ezequias lá em 2 Reis, capítulo 20, naquele momento que Ezequias ali estava condenado a morrer. Ezequias estava condenado a morrer. Glória a Deus, mas Deus não é Deus de vida, é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Mas ele chega no morto e ressuscita. Glória a Deus. E naquele momento a gente vê que Ezequias já tinha passado por um aperto tão grande. Ezequias já tinha passado por uma tribulação, pelo vento, por uma tempestade, que Deus já tinha estado com ele ali no capítulo 19 de 2 Reis. Porque Deus nunca vai desamparar os seus, nunca vai abandonar o seu povo. É por isso que quando a gente ora, a gente tem que crer na nossa oração. Glória a Deus. Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz que sem oração ninguém agrada a Deus. Porque quem vai até a Ele precisa ter que Ele existe, e Ele recompensa o seu procuro conhecer melhor. Então a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela faz com que Deus haja na minha e na sua vida. A oração, ela faz o sobrenatural acontecer. E ali isso aconteceu na vida de Ezequias. Porque Ezequias não se via homem, Ezequias não se via rei da terra, mas se via o rei do céu, rei dos reis, senhores dos senhores. E ali a gente vê que Ezequias estava condenado a morrer. Ali ninguém poderia resolver a situação de Ezequias. Ali nenhuma medicina poderia resolver a causa de Ezequias. Na hora que o profeta Isaías chega e diz: coloca as tuas coisas em ordem, porque o que tu tem não vai parar, mas tu vai morrer. Não é brincadeira não, meu irmão. A gente pensa assim, a gente lê a palavra, a gente acha fácil quando a gente lê. Mas se a gente vivenciar uma história daquela, é nesse momento que o cara vai saber se é crente ou se não é. Viu? Porque o profeta enviado por Deus chegar até a pessoa e dizer: põe tudo que tu tem em ordem. Porque o que tu tem, a tua doença, tu não vai sarar. Tu vai morrer. E aí o que é que o cara vai fazer? Glória a Deus, o profeta Isaías, filho de Amós, chegar e falar isso a Ezequias. Mas Ezequias era homem de Deus. Ezequias foi obediente a Deus. Ezequias, ele destruiu aquilo que os seus antepassados, tirando de Davi, eles tinham feito. Adorar a Deus Baal, porque a Bíblia diz que Ezequias e tem aquela serpente, aquela estalda de uma serpente que o próprio Moisés fez, para que quando as pessoas olhassem para ela, se fosse pobre, olhasse para ela, seria curado, a olhar para a serpente. Mas o povo começou a idolatrar a serpente, o povo começou a fazer sacrifício pela serpente, o povo começou a idolatrar a serpente. Então Ezequias, e a serpente ele destruiu, e a serpente ele quebrou. Porque quem faz a obra não era a serpente, mas era Deus que era Deus. Mas a Bíblia diz que Ezequias seguiu o que Davi seguiu. Da mesma forma que Davi caminhou, Ezequias caminhou. Por isso que ele fez isso. Os altares do Deus Baal, da Deus da Será, ele destruiu tudo por dentro, porque ele seguia Deus. Ele era servo de Deus. E nós temos que ser servos de Deus, meu irmão. Nós temos que condenar o erro, nós temos que denunciar o pecado, nós temos que falar daquilo que é errado e que é errado mesmo. E ele falou, ele profetizou, ele brigou por aquilo, e Deus estava com ele do começo até o fim. Glória a Deus.
E desde Ezequias ali ele passou pelo vento, pelas ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe ali ele confrontou então o próprio Deus a quem Ezequias Aleluia. serviu. Mas no Glória a momento que Deus. Senaqueribe estava ali, confrontando Ezequias, estava bom. Mas na hora que ele confronta o Deus de Glória a Ezequias, Deus. aí ele se encrencou. Aleluia. Observar na história, enquanto ele está ameaçando o povo de Judá, tá bom. Enquanto ele ameaça a Ezequias, tá bom. Mas Deus sabia da mesma forma. Glória a Porque Deus. Deus sabia que Ezequias, Aleluia. Ezequias era de Deus. Glória a Deus. Mas na hora que ele ameaça o Deus de Ezequias, Aleluia. ele diz para Ezequias, não confia nesse Deus aí. Aleluia. Porque nenhum dos deuses livrou as suas Glória a nações Deus. do poder do grande rei Senaqueribe. Aleluia. Mas ele se esqueceu de uma coisa como Glória a essa, Deus. que Ezequias se viu ao Deus vivo. Aleluia. Eles não Glória a conheciam o Deus Deus. vivo, mas Ezequias conhecia o Deus Aleluia. vivo. Isso acontece, meus irmãos, aqui na terra Glória hoje a em dia. Deus. Muitos servem a Deus, mas não conhecem a Deus. Aleluia. Muitos servem a Deus, Glória a mas não Deus. recebem, porque não pede, só pede para o Aleluia. seu próprio assim, prazer. Não Aleluia. pede para o crescimento deles espirituais. Glória a Deus. Mas Ezequias, ele se via Deus. Aleluia. Deus ali agiu, capítulo 19. Deus ali agiu, capítulo 20. Aleluia. E Deus, eu creio que Deus age na minha. Deus age na tua vida. Acrescentou 15 anos de vida para Ezequias. Isaías não deu nem tempo de sair. Glória a Deus. Da caçadeira onde ele entrou. Aleluia. Não deu nem tempo. Deus olha no volta Isaías. Glória a Agora, Deus. fala com Ezequias. Aleluia. E eu acrescento para ele 15 anos de vida. Glória a Então, Deus. o que salvou Ezequias foi a oração Aleluia. e obediência. O que Glória a salvou Deus. Ezequias foi a fé dele em Aleluia. Deus. A crença dele em Deus. Por isso Glória que a já Deus. diz que a oração de um justo, ela tem muito poder. Aleluia. Ezequias não se desesperou. Glória a Ezequias Deus. não ficou se lamentando. Aleluia. Ezequias não se Glória a desesperou Deus. de nenhuma forma. Abaixou a cabeça e disse, não, eu vou ficar aqui, que aqui eu vou morrer. Ezequias virou para a parede Aleluia. e consultou a Deus. Senhor, eu tenho que Glória a servir Deus. com lealdade. Você me Aleluia. conhece, Senhor. Glória a Eu tenho Deus. que servir. É por isso, irmão, que a gente não tem que brigar de ser quente. Aleluia. É por isso que a gente temos que estar no lugar certo, o qual Glória a Deus nos tem Deus. colocado. Glória a Aleluia. Deus. Não tem por que ser dividido. Aleluia. Servir a dois Glória a senhores. Não tem Deus. por que estar com um pé no barco e outro fora do barco. Não tem por que Aleluia. ser cidadão do céu e daqui a pouco cidadão da terra. Glória Temos a que ser Deus. cidadão do céu. E ali a Aleluia. gente vê que a mão de Glória a Deus operou milagre na Glória vida a de Deus. Ezequias. Ezequias estava condenado à morte, mas Aleluia. ele ali passou a ter mais 15 anos de Glória vida. a Deus. O próprio Deus acrescentou 15 anos de Glória vida a na Deus. vida de Glória a Ezequias. Deus. E isso não pode ser diferente na minha vida. Isso não Aleluia. pode ser diferente na tua vida. Glória a Deus. Porque eu não sirvo o homem da terra. Tu não Aleluia. serve o homem da Glória a terra. Deus. A tua crença não é minha. A minha crença não é Aleluia. tua. A gente estamos aqui Glória a num Deus. intuito só de servir e adorar o Deus vivo. Aleluia. Nós estamos aqui num propósito só de Glória a servir Deus. a Ele em espírito e em verdade. Porque Aleluia. quando eu saio de casa para vir para essa congregação, meus Glória a irmãos, Deus. eu não venho na carne, porque se for na carne, eu não chego aqui Aleluia. não. E se Glória for a também na Deus. carne, eu não venho aqui no púlpito para falar do nome de Deus. Aleluia. Eu acredito que assim também é na tua vida. Glória a Porque a Deus. Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Aleluia. em espírito e em verdade. Glória E a desse Deus. irmão me perguntou, irmão, e aí como é que está a caminhada? Falei, tá bom Aleluia. demais, irmão, agradando a um e desagradando a outro. Porque Aleluia. assim é a nossa vida Glória a espiritual. Deus. Tu pensa que é todas as pessoas que tu te agrada? Tu Aleluia. pensa que é todos os irmãos que tu Glória a agrada? Deus. Mas a gente não está no intuito de agradar homens. A gente está no Aleluia. intuito de cooperar com eles para o Glória a crescimento Deus. do céu, para o crescimento da obra de Aleluia. Deus. Glória a Glória Deus. Somos aqui todos iguais perante a própria palavra. Aleluia. Glória, somos iguais. Deus aqui julga com igualdade. Aleluia. Nós não temos por que julgar nosso irmão ou julgar nossa Glória irmã. a Que a Deus. capacitação do homem vem do Espírito Santo. Vem Aleluia. do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, creia nessa passagem aqui nesta tarde, que a oração do Aleluia. justo, ela tem muito poder. Glória Você a Deus. orou, continue orando. Aleluia. Se você não tem visto nada, mas daqui a pouco você Glória vai a ver. Deus. Porque Deus nos põe à prova. Aleluia. Deus, a Bíblia diz que assim como o ouro, ele passa pelo fogo para ser provado, assim Aleluia. também somos nós. Glória a Deus. Tem que ser nós, a gente tem que passar pelo Aleluia. fogo. Nós temos que passar pelas provações. Glória a Aquilo que Deus. é impossível para nós é possível para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ezequias, Glória a Deus acrescentou 15 anos de vida Aleluia. para ele. Ezequias Glória a foi Deus. contemplado, Ezequias estava com o pé na cova. Aleluia. Mas Deus, meu irmão, quando Deus age, não tem quem impressa. Quando Deus Aleluia. chega, Glória a o Deus. sobrenatural acontece mesmo. Eu Glória a não Deus. esperava ter nenhuma oportunidade. Louva a Deus que Aleluia. eu estava com esse versículo daqui de Glória a Tiago, Deus. e assim eu falei, né? Aleluia. Rogo pelas orações da igreja. Glória a por mim, Deus. por Edima, Aleluia. dessas orações pela minha família, Glória pelo a meu pai, Deus.
Glória a Deus. Ore para que a graça de Deus alcance a vida do meu Aleluia. pai, né, que o pai está doente. Mas eu sou uma pessoa bem decidida. Eu sigo a Deus, Aleluia. sei a quem eu sigo. Glória Glória a a Deus. Deus. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Não posso questionar Deus de forma alguma. Glória a Só Deus. posso colocar nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu não posso fazer nada. Glória a Deus. Eu sou ser humano mortal. Glória a Deus. Mortal. Então, rogo as orações de vocês. Continuem orando pela gente. Aleluia. E apresento o meu Pai nas orações de vocês. Aleluia. Glória para que a graça de Deus o alcance. Glória a Deus. Esse é meu prazer. Aleluia. A gente, meu irmão, assim Glória a Deus. Assim que isso é evangelho, a gente sabe. Aleluia. Olha, eu falo uma coisa a você. Glória a Eu Deus. digo a Deus todo dia. Se eu for crente de mentira, eu vou para o mundo. Aleluia. Eu não quero ser crente fingido. Glória a Não Deus. quero de forma alguma. Eu falo, Senhor, eu quero pregar no teu espírito, eu quero falar no teu espírito. Eu quero que tu Glória a seja Deus. de verdade. Aleluia. Então, meu irmão, a gente aqui rapidamente, porque já se fidou, a gente tem a nossa família. Assim, a graça nos alcançou, hoje a gente vê as coisas com uma assim aberta. Assim, Aleluia. Assim, uma clareza tão grande. A gente sabe que o homem sem Jesus é morto. Glória a É Deus. morto aqui, ele vive, a Bíblia diz que é um morto vivo. E a gente Aleluia. sabe para onde a gente vai. Glória a A gente Deus. continuar crendo, perseverando. Aleluia. E na nossa fé, no Filho de Deus, a gente sabe que a gente não vê Ele. A gente Glória a sabe que Deus. o céu não nos espera. Aleluia. E a gente sabe o que mais dói no coração, sabe o quê? Que vai ter uma separação. Vai ver, irmão. Vai ter Aleluia. uma separação. Glória a Deus. A nossa família, se não se via Deus, ela vai ser, Deus assim, vai ser separada de nós. Aleluia. Entendeu? Você vai para um lugar, ela vai para o outro. E isso é a minha preocupação. Glória a Deus. Vai ter uma separação. Enquanto está aqui, todos se vê. Mas Aleluia. ao sair daqui, os que servem a Deus, a Bíblia vai para o céu, como a igreja sabe. Glória Mas a os Deus. que estão unidos com o mundo aqui, infelizmente, meu irmão, não tem porquê, não tem mais chance, não tem mais jeito. Aleluia. Então, assim, eu brigo pela salvação da minha família em oração. Glória a Deus. E eu sei que é Aleluia. difícil, mas assim, peço ajuda da igreja, que a igreja ore para que a graça de Deus alcance, irmão. Glória a Deus. Porque não é fácil, não. Aleluia. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.